Então, pessoal, esse é um baita de um problema. Decorar não funciona porque tem mais de uma possibilidade de você falar a mesma coisa, tá? Então não fique preso nisso, não fique aí preenchendo lacuna, fazendo exercícios que não vão te dar fluência, que você não vai poder realmente falar. Porque o que acontece? O pessoal fica ali afogado no livro didático, preenchendo, fazendo aqueles exercícios, mas ele, é verdade, agora aqui, verbo no infinitivo, coloco aqui, cerrar lá, comprar lá, ou qualquer outra coisa. Aí na hora de você fazer um exercício didático, na hora de você fazer uma prova, beleza, ok, funciona. Você vai lá, estuda daquele jeito, faz a prova, tirou a nota que você precisa, pronto e acabou. O problema é que daí você não fala. Você não treinou para usar aquilo, você demora a fazer todas essas conexões. Verbo no infinitivo, tá, isso aqui, esse lá, eu tô falando disso, então vem depois. Você entende que é um caminho muito longo para você falar? E em uma conversa você não tem esse tempo? Na prova você tem um tempo ali para pensar e preencher, marcar um X, sei lá, como for a tua prova do espanhol. Mas na hora de falar, na hora do vamos ver, não dá tempo. Não é assim, você não tem aquele tempo para ficar pensando como responder a pessoa. Tem que ser algo automático, tem que ser algo que você saiba falar, que seja fluido, certo? Então, esse é um ponto principal que decorar não funciona mesmo. E aí a gente vai para mais um exemplo aqui. Vamos para o próximo exemplo. E aí o que acontece? Vou te dar esse exemplo aqui. La vi bajando del auto. Foi o exemplo que a gente usou lá em cima para falar da Maria. La vi bajando del auto. Então esse lá pode ser usado para pessoas também, se eu estou me referindo a Maria. Mas também você vai poder usar tipo le, porque nem sempre você vai pôr lá ou lo. Então, le dije a sua hermana que viniera. Le dije. Que isso falou para quem? Para a irmã. A irmã não deveria ser lá igual a Maria? Mas não é. Não é porque la vi bajando del auto. Ele está funcionando como objeto direto. E le dije é um complemento indireto. Então, se você for ficar decorando o que é objeto direto, verbo transitivo direto, gente, não dá, não funciona. Não funciona. Isso eu sei porque eu ensino e eu sei a parte, digamos assim, os fundamentos. Mas isso não me faz falar espanhol e eu não ensino isso. Agora vamos, porque decir é um verbo transitivo indireto que você vai colocar o le e tal. Não é assim que se ensina, não é assim que é da maneira mais eficiente, tá? Aqui eu tô contando pra vocês tudo isso, falando, citando os nomes, porque você precisa saber que isso não dá certo, tá? É simplesmente por isso. Porque eu tô te mostrando o quão complicado é estudar dessa maneira, sendo que você pode ir por um caminho muito mais fácil. E aí, tá todo mundo aí de cabelo em pé, sem saber o que fazer. Meu Deus, tudo que eu estudo tá errado. Como é que eu faço pra estudar e falar os pronomes de verdade? Bora para as dicas dessa live de hoje. Dicas que vocês têm que aplicar urgente, tá? Esquece isso de verbo transitivo e do... não é assim. Então vamos lá. Primeiro ponto que você precisa entender é a estrutura do idioma. Você precisa estudar a estrutura do idioma e não ficar estudando o que é o objeto direto, o objeto indireto, o transitivo do diabo a 4. Não. Entenda como funciona a estrutura. Isso é muito, muito importante, tá? Entender como que é. A estrutura é realmente o dia a dia, como eles falam, por que aquilo tá daquele jeito. Não é ficar decorando coisas, é entender como funciona o idioma. E isso, para isso funcionar, você tem que estar em paralelo com uma imersão no idioma. Não sei se vocês já viram algum vídeo aqui do canal que eu falo muito disso, de imersão. Essa imersão, o fato de você se rodear de espanhol, é o que funciona. Não adianta, você pode fazer qualquer outra coisa, se você não estiver imerso, não vai funcionar, tá?
Então, essa imersão você vai poder fazer de N maneiras. Todo mundo tem uma visão muito errada que para você estar imerso no idioma, você tem que estar morando num país hispano, num país que fale o espanhol. E não, você pode fazer isso aqui. Você pode realmente fazer isso no teu estudo, no teu dia a dia. Então, crie um ambiente de imersão de uma maneira que você esteja em contato com o espanhol o tempo todo, ou o máximo de tempo que você consegue. Então, você pode trocar configuração do celular, configuração do computador, põe para espanhol, troca todas as suas séries e coloca tudo série em hispano, coloca música, suas playlists, assiste podcast, faz tudo para você estar em contato com o espanhol o tempo inteiro. Então, toda vez que você já está estudando espanhol e você aprendeu algo no espanhol, você vai relacionar com algo que você está escutando, com algo que você está assistindo. Ah, eu aprendi que o verbo gustar, ele é diferente dos outros. Olha aqui, ela falou exatamente o que eu vi na aula. Esses cliques que te dão quando você está imerso, é aí que você aprende. Não adianta, você pode ter o melhor curso de espanhol do universo, você pode ter o melhor professor, o mais fodástico do mundo. Se você não faz imersão e você mesmo tem esse insight, você fala, nossa, eu vi isso na aula segunda-feira. Aí, essa é a hora que você fala, nossa, eu vi isso, você aprendeu. É aí que realmente encaixa tudo, é aí que você começa a entender a estrutura do idioma, sem decorar. Você está simplesmente relacionando as coisas que você está vendo na aula e está colocando no teu dia a dia, certo? O que acontece? No final das contas, depois de você estar tão imerso naquilo, saber a estrutura do idioma, você se acostuma. A consequência do seu estudo é que você acostuma com os sons, você se acostuma com as estruturas. Então, toda vez que a pessoa te falar, você escutou alguém falando, tá lá numa rodinha, tem um brasileiro, e a pessoa vai falar, ah, la dije, a sua irmã, a pessoa que falar la dije, você vai ter quase um treco, porque, pelo amor de Deus, coisa estranha, la dije, que feio que fica, é le dije, não? E, tipo, você nem sabe exatamente o porquê que era le. O le era porque ele é um complemento indireto e tal. Você precisa saber que o le é um complemento indireto? Não é muito melhor você simplesmente falar, putz, ficou horrível, horrível da forma que ele falou, tá errado isso. É le dije. Então, é le dije. Você se acostumou com aquilo. Toda vez que você escutar o errado, aquilo vai te... Você vai fazer aquele estalo, assim, fala assim, nossa, eu nunca vi isso na vida. Tá muito estranho. Aí você procura, você pode até consultar e tal. Ah, é verdade, é porque é le dije e não la dije. Entendeu? Essa é a função, é assim que se estuda os pronomes. Você se acostuma com o uso, você entende o uso deles, mas você não decora. Porque existem várias maneiras de usar, depende da posição do pronome. Tem vários pronomes que você precisa saber, com vários verbos diferentes. Então, no final das contas, você se acostuma. E o erro, quando algo está errado, você não vai saber falar aquilo. Entendeu? Você não aprendeu. Então, é assim que a gente tem que estudar pronomes. Certo, pessoal?